Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje vamos falar de um assunto que é de interesse de todas as propriedades rurais. Estou aqui com o Walter Celani. Tudo bom, Walter? O papo hoje é bom demais. Hoje o papo né? é bom porque interfere economicamente na pecuária brasileira, né? É isso aí. E para falar desse assunto, estamos aqui com o Luciano Marega, ele que é médico veterinário. Tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre casos. Ele, Luciano, só para falar um pouquinho do Luciano, formado em medicina veterinária pela Unimar, mestre em cirurgia pela Unesp. A Unesp qual? É de Botucatu? É o Unesp de Jaboticabal. E também atuando um pouquinho no empreendedorismo com o site de e-commerce, né? O casqueador.com.br, correto? Isso mesmo. Vamos lá. Como começou esse seu interesse pelo casco diretamente na medicina veterinária? Você foi lá e falou, não, vou mexer com o casco. Como é que começou isso? Primeiramente, observando a demanda de mercado. Que a gente observava que haviam muitos animais com claudicação, que a gente chama, que é a manqueira dos animais. E a gente também observou uma demanda de mercado. Poucos profissionais se dedicando a esse assunto. Caiu meu microfone, já não escuta não, porque... Pode continuar. Desculpa, foi o meu casco. Não. Então, poucos profissionais se dedicando a essa atividade. E isso me chamou muita atenção e falou, pode ser uma oportunidade interessante de trabalho. E aí a gente começou cada vez mais a investir e a resposta foi muito positiva. O produtor sempre voltava e solicitava novamente o trabalho e de boca em boca, um vai falando para o outro e a gente foi expandindo o nosso negócio. Mas você começou isso logo após você ter formado, Luciano? Ou você trabalhou em algum outro setor e daí depois foi descobrindo o casco? Como é que foi exatamente? Isso foi bem interessante. Quando a gente... esse assunto sempre me chamou a atenção desde pequeno. Que meu pai tinha uma fazenda e ele criava animais e a gente observava que tinham muitos animais que tinham um problema. E a gente sentiu essa dificuldade de ter profissionais para dar essa assessoria. Então, isso me chamou a atenção. Mas era sempre um segmento que tinha um certo preconceito, tanto das pessoas que trabalham no ambiente, ali os funcionários, os colaboradores, como mesmo da cadeia profissional, dos profissionais, dos veterinários. Ninguém se interessava muito em trabalhar nesse segmento. É um segmento meio difícil, sacrificante, duro de trabalhar, né? Exige bastante esforço físico, você trabalha sobre condições ambientais, às vezes está chovendo, às vezes está um sol intensivo. Então, os profissionais não se interessaram muito por esse segmento. E aí ficou a porta aberta, pouca gente trabalhando, muito problema para ser resolvido. E aí, então, quando eu me formei, eu ainda não me especializei nisso. Eu me especializei em reprodução. Quando me formei, a gente tinha uma central de transferência de embriões na fazenda do meu pai, e eu me aprofundei nisso. E depois a gente foi observando que a demanda era muito grande. E nós fomos lentamente, então, desviando esse foco para o casco. Porque chamou mais atenção, começou a ter maior demanda de trabalho por casco. Tinha muitos profissionais investindo na reprodução e não tinha nenhum profissional investindo nessa área de casco. Ou seja, você percebeu que assim, o povo tá indo tudo para esse lado. Esse aqui é o oceano azul, vamos falar assim, né? Aqui tá livre para eu poder... ir nesse caminho que não tem ninguém e com isso abre mais espaço também, né? Isso, na década de 90 nós já tivemos essa ideia e começamos. E eu concluí o mestrado em 2001. Quando eu concluí o mestrado, eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Aí eu comecei a dedicar 100% do tempo ao mestrado. Na época a gente dava assistência em fazendas. Então você pegava uma fazenda para administrar praticamente. Você atuava na reprodução, na nutrição, no manejo, controle de mastite e etc. De bezerros, cuidado com os bezerros. Mas isso é uma dinâmica muito intensiva, são muitos assuntos. E eu achei mais prudente se especializar num assunto só. Só que... indiretamente, esse assunto só que você está falando interfere tudo nisso aí que você acabou de citar, né? Interfere reprodução, nutrição, tudo tudo tá interligado, né? Tá tudo isso interligado, mesmo. Né? Isso acabou te ajudando de uma certa maneira também, nesse sentido, também. Né? Porque hoje a gente vê assim, eu falo porque eu também sou veterinário, cheguei a trabalhar em fazenda também, e a gente tinha muito isso, tinha muitas fazendas que você ia lá e falava, esse aqui é o cara da reprodução, esse é o cara da nutrição, o outro é disso.
E você chega numa fazenda, o que o cara da nutrição vai fazer? Ele quer dar a melhor coisa, o melhor alimento e tudo mais. Às vezes até forçar um pouquinho mais no animal para que tenha uma produção vamos falar em caso de leite, uma produção maior, porém, às vezes exagera no concentrado, que vai lá dar o problema que... Laminite, por exemplo, entendeu? O profissional de casco, ele está cada vez mais integrado ao sistema de produção, tanto de corte como de leite. Ele é um dos profissionais da fazenda hoje. Como tem um profissional que vai te dar todo o suporte na área de nutrição, tem aquele profissional que vai dar o suporte na produção de alimentos, o agrônomo vai produzir o alimento, tem aquele profissional que vai cuidar, por exemplo, da prevenção de mastite, tem um profissional que vai cuidar dos bezerros, hoje está tudo especializado, cada um na sua área. Então envolve reprodução, nutrição, controle de mastite e casco. O profissional de casco hoje é um dos profissionais integrados na fazenda. Eu acho que hoje mudou bem. Os pecuaristas hoje já entendem isso de uma maneira, né? Que é o que você está falando hoje, já é ali, e eu acho, pelo que a gente vê andando, essa preocupação realmente hoje existe. Até porque depois você podia falar um pouquinho do que isso causa de problema numa fazenda. Vamos lá. Ele não prestou atenção no caso. O que isso pode gerar de prejuízo para um pecuarista de corte e para um pecuarista de leite? Isso. Como eu disse, o profissional está muito conectado na fazenda hoje. Os produtores já estão, os profissionais, porque hoje o mercado está exigindo profissionalismo do produtor. O produtor está cada vez mais sendo exigido como empresário, né? Como empresário. A margem de lucro muitas vezes é menor, ele precisa ter uma produção alta e se preocupar com os custos. Então o produtor hoje está começando, está aprendendo, muitos já até fazem, mas estão começando a anotar tudo, a registrar tudo, a fazer o controle de fluxo de caixa certinho para saber no final do mês quanto está custando o seu quilo de carne produzido ou o seu litro de leite produzido. E dessa forma, o profissional do casco também vai oferecer o suporte para ele, das ferramentas que ele precisa para saber quanto de impacto o casco está sendo na sua propriedade, está ocorrendo na sua propriedade. E a gente sabe hoje que quanto mais intensivo o sistema de produção, maiores os riscos dos animais terem algum tipo de disfunção nas patas. Então nós temos aí, dentro do gado de corte, no Brasil nós temos duas linhas de criadores dentro de gado de corte. São os criadores que produzem, vamos dizer, os criadores de gado comercial. E nós temos um grupo de criadores que se dedicam à produção de material genético. E são muitos esses criadores no Brasil. E então o gado extensivo, o gado de produção, gado de produção de cria, recria e engorda, esses criadores que se dedicam a isso, têm muito pouco problema de casco. Já os criadores de gado de elite, que a gente chama, que são os criadores que se dedicam à produção de material genético, esses animais então ficam mais confinados ou semi-confinados, não caminham muito, estão sempre mais aglomerados em ambientes mais favoráveis, e esses vão ter um pouco mais de problema de casco. Então esse passa a ser um grupo de criadores que exige mais desse tipo de profissional do casco. Você fala, são esses criadores que, por exemplo, vão em exposições, participar de pista, julgamento, isso daí, eles ficam mais confinados e exigem uma... Isso, mas a demanda até hoje não é tão grande para exposições. Hoje a demanda está sendo grande para os leilões. Todo animal que é vendido em leilão hoje, a grande maioria é submetido ao recorte das unhas preventivo ou até curativo ou mesmo estético, para ser apresentado de uma maneira para ele ficar mais bonito e mesmo para garantir ao comprador que ele está comprando um animal avaliado e inspecionado, pelo menos, nos cascos, para que ele não esteja levando para casa um animal que tem algum tipo de problema de casco. Então existe essa consciência hoje por parte do produtor de material genético de estar comercializando um animal com garantia. Ele oferece uma garantia para o comprador que aquele animal foi casqueado e que não tem problema de casco. Isso é muito importante. Sem dúvida. Então, esse é um mercado muito grande, está crescendo muito no Brasil. Tem muitos profissionais do casco investindo nesse segmento de gado de corte, assim como de gado de leite.
Então a gente hoje atende metade da nossa demanda é gado de corte e metade é gado de leite. Dentro do nosso atendimento hoje, nós fizemos aí um levantamento, nós temos feito em torno de 3.500 animais por ano, é a nossa média. E metade disso é gado de corte e metade de gado de leite. Tá. E dentro do gado de leite, é a mesma coisa. Os criadores que produzem leite a pasto, que os animais pastejam muito, têm uma menor ocorrência de problema de casco. Aqueles que intensificam a produção, fecham os animais em confinamento, seja qualquer que seja o sistema, seja compost barn, que hoje está em alta, né? Tem muitos criadores investindo nisso, por conta de uma facilidade de manejo e de proporcionar maior conforto aos animais. A base de todo o processo de produção de leite é o conforto dos animais. O criador que tiver consciência de investir no conforto dos animais, ele vai ter maior sucesso na atividade, ele tem um menor índice de problemas. E aí você falou assim, tem o do corte e o do leite, para a produção de genética. Nesse caso do corte, nós temos, como você falou de leilão, tem as vacas e tal, mas também tem a produção de touros, né? Que é esses tourinhos que vão lá a campo para montar, né? Exatamente. Que é o que o cara da cria, recria, engorda que você falou aí, ele vai acabar comprando esse touro para que esse touro chegue na sua fazenda para poder desempenhar o melhor tipo de serviço lá. Isso. Dentro do grupo de risco, que a gente considera dentro do manejo da fazenda, os grupos de animais, e existem os grupos de animais de maior risco. Os touros e as matrizes são os grupos de maior risco. Tá. Geralmente são animais de maior peso corporal, volume corporal, e que exigem mais do casco. Então, dentro do gado de corte, a gente recomenda que pelo menos uma vez por ano, os criadores contratem um profissional qualificado e pelo menos inspecionem as matrizes e os reprodutores. E façam o recorte funcional preventivo das unhas desse grupo de animais. Não precisa fazer de todos, pelo menos inspecionar. O ideal seria de todos. Como as matrizes geralmente são um grupo muito grande de animais, aí se pinça aqueles que necessitam, que você observa que está mancando, tem uma unha comprida. Mas os touros geralmente é um grupo menor. A gente recomenda, e é um animal de maior risco, esses são animais muito pesados. Esse grupo a gente recomenda fazer todos os animais, pelo menos uma vez por ano. Mas, Luciano, quando você pega vamos imaginar o produtor rural, ele está lá com o gado dele, duas perguntas numa só. Quais são as observações que ele tem que fazer para saber se ele precisa de uma pessoa para cuidar do casco? E outra pergunta, qual que é a melhor época do ano para se fazer isso? Porque ele vai olhar na época da vacina, que ele olha os cascos dos animais e depois fala, tá precisando? Porque vai ter que fechar esse gado de novo. Como é que ele faz esse manejo aí? Começando como que ele identifica e depois qual é a melhor época? Como que ele sabe que ele tem algum problema, né? Não, você tem problema. Como, né? Isso. Como é que o primeiro passo é o número de animais que estão mancando na fazenda. Ele tem que, de alguma forma, isso não é difícil de ver. O animal que está mancando, ele tem uma postura, principalmente um grau de claudicação avançado, ele fica mais arqueado e ele martela a cabeça. Você vê o animal caminhando, ele faz esse movimento com a cabeça, né? Ele dá aquele passo assim. Então, quanto maior o número de animais com esse tipo de comportamento, chama atenção, então cada animal desse já tem algum tipo de problema. Ele já tem que, se for e se o animal for um animal de alto valor, já mereceria, às vezes, já uma visita de um profissional. E tem propriedades que têm pouco problema, mas tem propriedades que têm muitos problemas. Isso é muito variável em função dos fatores de risco de cada propriedade. Muita pedra na propriedade, ou muita água, o bicho pisa e fica o casco mole. Tem vários fatores que interferem. No gado de corte, o principal fator é manejo racional. É o principal fator hoje. Por isso essa tendência de criar um manejo racional na fazenda. Um manejo com menos estresse para os animais, redução de uso da violência contra os animais, porque o fato de você exercer uma pressão sobre um animal de corte faz com que ele tenha uma resposta. E se ele for um animal que não estiver sendo bem manejado racionalmente, essa resposta pode ser violenta e isso sempre agrega um tipo acidentes, que é o grande fator de risco hoje para gado de corte, de lesões de casco em gado de corte, são acidentes. E não é tanto pedra essas coisas como parece ser. Muitas vezes a pessoa fala que é o barro e tal, mas um barro que entra e sai na pata do animal não é um grande fator de risco. O problema é aquele barro que fica parado na pata do animal, que nem, por exemplo,
só para ter uma ideia, um animal de baia fica com a pata úmida e aquele barro grudado o tempo todo na pata dele. Por baixo daquele barro cria um meio anaeróbio e vem as dermatites. Um animal que está caminhando muito, mesmo que tenha barro, aquele barro entra e sai na unha, não fica parado ali, passa a não ser um problema tão preocupante, né? Então, para identificar um animal que tem um problema de casco, o primeiro é esse, é saber a claudicação. Quantos animais tem no seu rebanho com claudicação? E o segundo é a forma anatômica do casco. Você aprende no dia a dia os animais que têm uma forma anatômica normal e aqueles que estão anormais. A unha mais comprida, mais angulada, com os talões mais baixos, achinelados, que a gente fala, que são unhas muito alongadas, né? Esses animais têm algum tipo de ferimento ou alguma lesão dolorosa que faz com que ele não apoie corretamente aquela unha no chão e o desgaste na unha vai ser irregular, ele vai gastar mais aonde ele apoia e aonde ele não apoia vai ficando comprido. É como a gente, se você tem uma dor, por exemplo, no calcanhar, você vai pisar com a ponta do pé. Aí a ponta do pé vai gastar mais o seu sapato. E se você tiver uma dor na ponta do pé, você vai apoiar mais no calcanhar e vai gastar mais a sola do seu sapato ali atrás. Isso, naturalmente, as pessoas vão aprendendo na fazenda, os colaboradores todos pegam o jeito e aprendem rápido. E aí quando eles... tem bastante animal com problema, vamos chamar um profissional? Aí eles já, mais ou menos, que já separam os animais que eles acham que tem problema, quando o rebanho é muito grande, e já foca. Agora, para rebanhos pequenos, muitas vezes a gente é contratado para inspecionar todos os animais. Tá repassado no rebanho. Nesse caso aí, você fala assim, pro cara que tá observando aqui, eu tenho a minha fazenda, existe um percentual que é aceitável, falar assim, tantos por cento pode estar mancando, ainda não dá para chamar ninguém, ou não, qualquer coisa que já tiver, nós vamos ter que estudar, obviamente, ver a viabilidade, né, pelo tamanho da fazenda, para chamar um profissional. Mas, então, eu acredito que não exista esse número, não, é aceitável, né? Porque, na verdade, não tem que ter nenhum mancando, né? Isso. Não então, tem uma percentagem, tanto é aceitável. Se tiver um animal mancando, ele já está sofrendo, a gente tem que ter essa ideia. O primeiro sinal, o primeiro efeito da claudicação é a manqueira por conta da dor. E isso, então, vai implicar diretamente numa redução do consumo de alimento. E esse animal, então, vai começar a perder peso. E dependendo da intensidade da claudicação e do número de patas, porque é muito comum o animal ter lesões graves em 2 patas, por exemplo. Aí ele nem se locomove, ele fica praticamente parado. Se ele não tiver uma outra fonte de alimento, um coxo, um suplemento, ele vai morrer, com certeza. E isso acontece. E quando ele tem uma pata só muito dolorida, ele consegue, mesmo mancando, caminhar e procurar o seu alimento. Então, esse efeito é muito mais significativo em animais a pasto do que em animais confinados. O animal confinado, mesmo com dor, muitas vezes ele tem a comida fácil e ele não sente o problema. Mas eu diria que um índice médio hoje de gado de corte comercial seria em torno de 1% de animais com algum tipo de problema. Agora, quando você intensifica isso, você começa, que nem esses manejos que eu falei, esse grupo de criadores que tem gado de elite. Aí já começa a aumentar. Aí o índice pode chegar até 30% dos animais com algum tipo de disfunção na pata. Uma das disfunções também muito significativas para o criador de gado de elite, principalmente de gado de corte, são as disfunções de aprumos. Durante o desenvolvimento dos animais, esse grupo de criadores, eles suplementam mais os animais do que o criador de gado comercial. Então esse bezerro que desde que nasce, ele já foi produzido na maioria das vezes através de uma técnica de fertilização in vitro, de inseminação artificial. Aí ele nasce já com todo um cuidado especial, porque ele teve um custo maior de produção. E aí o criador então começa a investir mais na alimentação, dá um suplemento. E esses animais têm um desenvolvimento durante o seu crescimento muito maior, um peso corporal, um ponderal, que a gente chama, muito maior. Isso sobrecarrega essa estrutura óssea, que ainda é um bebê. Vamos imaginar que hoje é comum você pegar um garrote aí de 1 ano de idade com 500 quilos de peso. Está com 12 meses de idade com 500 quilos de peso. Assim de entortar as mãos, Quando ele está com 8, 9 meses de idade, ele já está com 400 quilos de peso, 350 quilos de peso, muito mais às vezes. E você imagina todo esse peso numa estrutura muito frágil. E os ossos dos bovinos se consolidam ao redor dos 15 meses de idade,
que ocorre o fechamento da cartilagem epifisária, ele para de crescer e ocorre a consolidação dos seus aprumos. Então, se o bezerro recebe muito alimento quando jovem, maior o risco dele desenvolver os desvios de aprumos. Então, é a maior demanda do profissional de casqueamento em gado de corte é para a correção de aprumos. Tá. Acompanhar esses animais desde o nascimento, identificar aqueles que têm alguma tendência, alguma predisposição a ter algum tipo de desvio de aprumos, fazer o recorte dessas unhas já desde cedo. Então, a gente recomenda quem tem gado de elite que faça já a inspeção dos animais já desde os 3 meses de idade e até os 10 meses tenha sido acompanhado esses aprumos. E nós temos índices dentro do nosso acompanhamento, é comum a gente chegar em fazendas com 50% dos bezerros na desmama com algum tipo de desvio de aprumos. Isso tem mesmo, né? Tem. E esses animais são, na maioria das vezes, descartados. Agora você pensa, o criador investiu na transferência de embrião, comprou um sêmen caro, e tem uma matriz que ele pagou caro, produziu um bezerro que ao nascer ele já nasceu caro, para depois chegar no desmame e ter que descartar porque não vai dar para vender, porque ele está com os aprumos afetados, está deformada a unha, tem algum problema de aprumo. Então isso tudo justifica esse trabalho de casqueamento preventivo. Deixa eu perguntar uma coisa para o Luciano aqui, porque a gente vê também que você tem problema de aprumo devido à genética. O animal já tem problema de aprumo geneticamente, é transmissível e isso aí não tem como corrigir. Mas no problema de casco, é fácil também de você identificar animais que transmitem essa característica de ter mais fragilidade, mais suscetibilidade no problema de casco? Sim, alguns dos desvios de aprumos podem ser genéticos, podem ter alguma relação genética. É possível, nós não temos um trabalho para poder confirmar isso, um trabalho científico. Esse é um segmento mais difícil a nível de campo. Nós estamos ali para trabalhar, é difícil a gente levantar isso, mas a gente observa que existe uma tendência de algumas linhagens ter um pouco mais de desvio de aprumos do que outras. Mas mais do que isso, é o excesso de peso ao animal muito jovem. Muito jovem, tá. Então a gente observa que muitas fazendas às vezes não têm tantos problemas de desvio de aprumos, mas aí você vai ver que aquela fazenda não suplementa muito. Cria os animais num ponderal ali em torno de 600, 700 gramas, 800 gramas por dia. E então esses animais não estão muito sobrecarregados. O índice de desvio de aprumos nessas propriedades é muito baixo. Quando você parte para um ponderal de 1,5 kg por aí de desenvolvimento, aí aumenta muito o desafio desses bezerros e aumenta muito o número de animais com algum tipo de desvio nos aprumos. É porque nesse caso, se ele já tiver uma linhagem que já é um pouquinho para esse lado e ainda exige muito, aí acabou. Mas né? aí vem um confronto, por exemplo, o mercado está exigindo hoje animais precoces, que têm um elevado ganho de peso. Tá. Então o criador precisa saber qual é os seus animais, ou dentro do seu rebanho, quais as matrizes e os reprodutores que produzem animais com o maior ganho de peso possível. E aí, para fazer isso, ele precisa alimentar os seus bezerros. Precisa desafiar, né? Precisa desafiar. É um problema. Então, às vezes, a gente não sabe direito se é a genética ou se é o manejo que os animais estão sendo impostos que está causando o problema. Certo. E aí, vamos falar assim, hoje, para dois tipos de propriedade, vamos falar o pecuária de corte, pecuária de leite. No corte, quais são as prevenções que o produtor pode fazer para que diminua esse problema? E no leite, quais as prevenções? Queria que você explanasse um pouquinho para nós. No corte e no leite, o que ele poderia fazer para prevenir o máximo disso? O primeiro passo é identificar os tipos de disfunções prevalentes em cada propriedade. Existem hoje vários tipos de lesões, vários tipos de disfunções. Então, por exemplo, nós falamos de aprumo e de lesões de casco. São dois tipos distintos de disfunções podais. Para aprumos, existe uma linha de raciocínio para fazer uma prevenção, para realizar o manejo preventivo. Para lesões, é outra coisa, é outra linha de raciocínio. Então, o primeiro passo é identificar qual o tipo de problema que você tem na sua fazenda. Se é aprumo, se é lesão, e qual é o tipo de desvio de aprumo que você tem, qual é o tipo de lesão que você tem. Então, para aprumo, nós já conversamos alguma coisa. Diminuir um pouco o ganho de peso dos animais no desenvolvimento, principalmente no crescimento. Após os 15 meses de idade, ele se define os aprumos, então não tem o que fazer. Se ele está
com um defeito de aprumo. Correto. Se ele desenvolveu alguma disfunção de aprumo, não tem como reverter. Então tem que tentar fazer o máximo trabalho antes. Então vamos lá, só para deixar aqui. Quando for questão de mais confinado, ou no caso dos elites, né? Que é do aprumo, o correto é o quê? Ó, prevenção, chamar um profissional que acompanha esse bezerro desde o comecinho até os seus 10, os 15 meses. 10, 15 ideal, meses. Os 15 aí, meses tá. Então isso é uma coisa preventiva que ele deve fazer, chamar um profissional lá para poder... Esse é uma coisa que ele obrigatoriamente não deveria pôr fazer. Muita comida. Tá, e paralelamente dá menos... Acompanhar o desenvolvimento, mas não turbinar, não o que eles chamam, né? De turbinar, de colocar muita comida. Forçar a natureza do bicho, né, Luciano? Quem tava falando Evitar. aqui. Você pega a natureza e quer mudar... Deixa para depois dos 15 meses. Depois dos 15 meses você pode dar mais comida. Aí você dá carga nele, Aí né? você dá carga nele. Ele já tem estrutura óssea feita. Né? Então isso também... Então aí é uma correção de manejo, né? No caso, né? Aí, paralelamente, nós temos aí para controlar, para reduzir as lesões podais em gado de corte, é adotar manejos racionais. Tá. Então, sempre que possível, um curral anti-estresse, proporcionar cursos aos colaboradores, isso é uma coisa muito importante. O criador tem que começar a trazer isso para a fazenda. Investir caras, em né? cursos, investir em manejo racional, pessoas que possam levar um conhecimento e trazer um manejo racional para a fazenda, que você vai ter menos problemas em geral. Porque às vezes o animal tem um acidente e não é só casco, ele pode ter fraturas, ele pode ter machucados, etc. Assim como pode machucar pessoas, pode quebrar o seu curral, né? Isso aí no corte. Agora, e no leite? Eu sei que muitas fazendas utilizam, por exemplo, pé dilúvio. Isso realmente é bom, não é? Ajuda, não ajuda? Como é que você vê essa questão do pé dilúvio em fazenda leiteira? O pé dilúvio é uma das ferramentas dentro de um plano de ações que uma fazenda vai adotar para a redução dos problemas de casco. Tá. Então, da mesma forma, o primeiro passo é identificar o problema, qual é o problema predominante na fazenda. Existem vários tipos de problemas que têm que ser identificados e cada um tem um fator de risco diferente. Existem lesões que o pé dilúvio não tem função nenhuma. Tá. Por exemplo, lesões por trauma, lesões, por exemplo, por manejo irracional, lesões por excesso de peso das vacas ou por um piso altamente abrasivo. A vaca está pisando, ela é muito pesada e está andando sobre um piso muito abrasivo, ele vai ter um excesso de desgaste da sola, vai ter sensibilidade. Nesse caso, o pé dilúvio não vai ter efeito nenhum. Existem algumas doenças por falta de conforto, por exemplo. É muito comum, o estresse calórico é um dos principais fatores de risco no gado de leite hoje. Pelo excesso de calor, os animais não encontram um ambiente confortável e eles não deitam. E o animal a vaca de leite precisa ficar deitada pelo menos 12 horas por dia para ter um descanso na sua pata, para ter um restabelecimento da vascularização, um refrescamento daquele casco. E em muitas situações, principalmente quando você confina os animais, você não consegue produzir um ambiente confortável, que ele se sinta... o animal precisa ter um ambiente confortável para que ele deite, rumine, e ali já está descansando o casco. Se ele não encontrar esse ambiente, ele fica em pé. Tem animais que não deitam. E aí sobrecarrega as unhas, porque ele não... O dia todo com aquele peso corporal em cima das unhas. A vaca pesada. E aí você tem dois problemas. Você tem um problema que a gente chama de úlcera de sola e tem um problema que chama doença da linha branca, que está associado também ao manejo irracional ou alguma falha do manejo na fazenda, em que as vacas ficam muito tempo em pé ou são forçadas a caminhar numa velocidade maior do que é a natureza delas. É muito comum, por exemplo, de chegar em fazendas de leite, as vacas serem tocadas a cavalo. Eu já vi fazenda de leite que tocavam até de moto. Então, às vezes, quando não tem ninguém olhando, às vezes o colaborador pode, às vezes, dar uma apertadinha na vaca, faz ela galopar. E uma vaca de 800 quilos, que você põe pressão e faz ela galopar, os cascos se assemelham aos pneus de um carro. Ele é a fonte de atrito, é a fonte de garra do animal no chão. É como o pneu de um carro.
Quando você acelera, aquele carro patina e ele tem um desgaste. Mas depois ele precisa em algum momento parar. Quando você freia, é a pata do animal que recebe todo o impacto do peso corporal sobre o solo. Então ele é muito sobrecarregado. Sempre que você aumenta a pressão sobre as vacas de leite, você aumenta muito os problemas de casco. Tá. Então isso é um fator assim, muito comum nas fazendas. Não se pode, é proibido galopar uma vaca de leite. A gente tem que aprender a respeitar a natureza e sempre que tocar uns animais, respeitar a velocidade que esses animais têm, a velocidade natural deles. Tem que ser Se uma você coisa põe tranquila, pressão, né? você aumenta muitos problemas de casco, principalmente doença da linha branca e úlcera de sola. São doenças que a gente chama de doenças traumáticas, porque são traumas feitos efetivamente nas unhas dos animais. Então, esse tipo de lesão, o pé dilúvio não vai ter função nenhuma. Tá. Então, se você tem esse tipo de lesão na fazenda, não é o pé dilúvio que vai resolver seu problema. O pé dilúvio é para as pododermatites. A maior ocorrência de lesões podais, a lesão que mais acomete os animais nas fazendas de leite são as pododermatites. São as lesões de pele ao redor do casco. Existem várias lesões de pele que acometem os animais. A que mais acontece é a hiperplasia interdigital, que é um calo que nasce no meio das unhas dos animais, e isso é genético. Um animal transmite para o outro e vai passando de pai para filho. Mas esse é um dos problemas. Esse calo no meio da unha aumenta muito o risco de ferimentos, porque é uma pele a mais entre as unhas e isso pode se ferir. E um ferimento ali vai infeccionar. E o segundo maior problema que nós temos na pecuária aqui no Brasil, estou falando de linha geral, né? Porque isso, cada fazenda tem tem a sua particularidade, né? Tem um maior problema, uma fazenda tem mais um do que outro, mas em média. O segundo maior problema é a dermatite digital contagiosa dos bovinos. É uma pododermatite causada por uma bactéria, uma espiroqueta chamada treponema, e ela infecciona, ela causa um ferimento característico, típico na pata dos animais. E ela é contagiosa por quê? Porque o ferimento na pata do animal está cheio de bactérias, e por onde ele vai caminhando, ele vai plantando bactérias pelo ambiente. Então o animal saudável vai pisar sobre aquele ambiente que a outra pisou, e a bactéria vai ficar no pé dela também. Sobre qualquer machucadinho que ela tiver, a bactéria está pronta para penetrar. E assim vai passando essa bactéria de um animal para o outro. Nós temos também a dermatite interdigital e temos o flegmão interdigital, que é a penetração mais profunda de uma bactéria. A dermatite interdigital é causada por excesso de umidade parada. Como eu disse no começo, quando o barro ou a umidade, o próprio estrume fica grudado na pata do animal e não flui, não sai, ali cria um meio anaeróbio propício à multiplicação de bactérias. E a primeira bactéria que se instala ali é a bactéria da dermatite interdigital. Geralmente é fusobactério e se instala na pele e fica ali ferindo a pele. E depois a pele ferida fica sujeita à penetração mais profunda dessa bactéria. Por enquanto ela não teve edema ainda. Quando tem a dermatite digital contagiosa, a dermatite interdigital, elas não causam edema na pata, elas ficam superficial. Tá. Quando a bactéria penetra, a pata incha de um dia para o outro, a pata incha, aí a gente chama de flegmão interdigital. É outra pododermatite também. Então, todas essas pododermatites, elas podem ser prevenidas e uma das ferramentas de prevenção é o pé dilúvio. Mas o pé dilúvio sozinho não tem efeito nenhum. Só que aí tem uma Só um questão, conjunto... né? Porque você tem o pé dilúvio, eu já vi muita fazenda que tem o pé dilúvio, só que o cara põe lá ou sulfato de cobre ou formol, que é um dos que mais usam, né? Isso. Pra fazer. Às vezes tem uma concentração certa para colocar também, porque às vezes se ele coloca demais, ele também vai ferir o casco do animal, teoricamente, assim, ferir não, mas como que eu podia dizer? Porque é um produto químico que está ali. Lesar, né? Vai causar lesão. Vai dar uma irritação na pele. Isso, uma irritação. Porque ele colocou em uma porcentagem maior do que seria necessário. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, ele põe lá e deixa. Vai passando 1, 2, 3 dias, daqui a pouco você vê aquilo ali, já não tem mais nada de
Vamos falar de produto De químico, efeito né? terapêutico mesmo, né? Não tem. Né? E aí você fala, beleza, vamos fazer o pé dilúvio. Mas qual que é a maneira correta de fazer o pé dilúvio? É colocar antes do pé dilúvio, um outro pé dilúvio só com água para que aquilo lhe dê uma lave e depois passe. Explica como que seria o correto para fazer. Se existe uma maneira mais... Eu acho que essa resposta ela pode ser diferente para cada fazenda. Uhum. Então, por isso que a gente sempre recomenda que o produtor consulte um profissional qualificado, capacitado, para acompanhar isso, porque não existe uma receita para todas as fazendas. Correto. Então, é que nem eu disse no começo, quanto mais limpas e mais secas as patas dos animais, menos ele vai ter problema. Então, cada produtor vai ter a sua receita em função da quantidade de problema que ele tem, do número de animais que tem problema. Então, o produtor que consegue ter um índice baixo naturalmente de problema, muitas vezes ele nem precisa usar o pé dilúvio. 80% dos meus clientes não tem pé dilúvio. Tá. Não tem, porque eu não preciso. Se eu não tenho dermatite na minha fazenda, se eu não tenho pododermatite, eu não preciso de pé dilúvio. Sim. Aí quando você tem fazendas que têm problema, aí vai depender da intensidade do número de animais que você tem com problema. Uma fazenda que tem pouco problema, que as vacas naturalmente têm as patas limpas e secas, esse daí você pode adotar um manejo, por exemplo, de um pé dilúvio uma vez por semana. Entendi. E se as patas já estão limpas, você não precisa de um lava-pés antes do pé dilúvio. Você vai começar a adotar um lava-pés, que existe o pé dilúvio e o lava-pés. O lava-pés é uma estrutura semelhante ao pé dilúvio, mas só com água, para você ter uma lavagem dos pés antes dele passar no pé dilúvio. Tá. Então, se um rebanho tem as patas naturalmente sujas e já vem com muita sujeira grudada ali, é interessante você ter um lava-pés antes do pé dilúvio, que já dá uma pré-limpeza e, se possível ainda, algumas fazendas podem adotar um sistema de jato de água, ao invés de lava-pés, um sistema de jato de água, que eu acho que é até mais que eficiente, é automático, né? Que joga água só nos pés por trás. Quando a vaca passou, dá para pôr um sensor em que você dá um jato que nem fosse uma VAP, só no pé da vaca ali, para que ela já limpe o pé, e depois uma distância para o pé dilúvio, para que aquela água escorra um pouco e não contamine com muita água o pé dilúvio e dilua aquela solução. Tá. Então, E depois do pé dilúvio, o uso do calcário do cal ali para poder fixar também é importante ou não? Isso é lenda? O cal tem uma importante função, mas não no pé dilúvio. Eu não vejo, não tenho uma experiência positiva com o cal no pé dilúvio. O cal, assim como o pó-secante, hoje existem algumas empresas já trabalhando com um produto específico para substituir o cal, que já tem alguma função um pouco mais aprimorada, que é de desidratar, ter uma maior capacidade de secagem do ambiente, e ainda colocam ali produtos antissépticos. Mas ele tem uma função de secar o ambiente. É que nem eu disse, quanto mais seca a pata do animal e mais limpa, menos problema ele tem. Então, ambientes úmidos, você coloca o cal ou o pó secante para que nós tenhamos ali uma absorção da umidade e o animal tenha um ambiente mais úmido. Por exemplo, uma das dificuldades que o produtor de gado que tem gado manejado em compost barn é justamente manter o ambiente seco. O animal precisa de um ambiente seco e fresco para que ele tenha um conforto, para que ele deite. Ele precisa deitar pelo menos 12 horas por dia. Mas se o ambiente estiver muito úmido, ele não vai estar fresco. Dentro de uma compostagem, a umidade eleva a temperatura por causa da fermentação e a vaca então não vai ter uma cama confortável e ela não vai deitar. Uma das ferramentas que o produtor pode adotar é acrescentar, pelo menos nos lugares mais úmidos, porque a gente observa no compost que tem regiões mais úmidas e mais secas. Tem regiões que as vacas se aglomeram mais, elas urinam mais, e aí fica mais difícil de manter aquela região seca. E aí, então, naquelas regiões, adota-se, então, o manejo de colocar o cal ou esse pó secante. A hora que vai fazer vai revolver aquela cama, aquele cal é incorporado na cama, isso mantém ela mais seca. Pelo menos onde os animais transitam, na saída ali do corredor de alimentação, que é muito comum o corredor de alimentação ser também a fonte de resfriamento das vacas, tem muita umidade. Então, a hora que ela sai molhada e vai para a cama de composto, ela leva também aquela água que vai escorrer e vai molhar. Naquelas regiões, a gente então recomenda o uso do cal para manter seco.
E tem esses produtos hoje secantes, que já tem também substâncias antimicrobianas que possam colaborar e contribuir para também redução dos problemas de casco. É, porque numa fazenda de leite, que você não tá falando igual composto, é difícil você manter um local sequinho, sempre tá bonitinho, né? Porque aí, a gente fala assim, parece que é fácil, mas não é. E aí o cal contribui. O cal ajuda bastante. Mas, por exemplo, tem muitas fazendas que não tá no compost, mas a gente observa em épocas de chuva, né? Na onde tá ali o coxo, aquilo ali vira um barro. Ali é uma fonte de contaminação ali, de bactéria. Ali é um desafio muito grande. Esse é o desafio grande, é um desafio muito grande. Agora, paralelamente ao pé dilúvio, que eu acho que é o mais importante do que o pé dilúvio, nós estamos falando de pé dilúvio, mas como eu disse, o pé dilúvio é uma das ferramentas que o produtor tem que adotar de manejo preventivo. Mas o mais importante que o pé dilúvio é estabelecer uma rotina de casqueamento preventivo. A gente chama de casqueamento preventivo, é quando você pega todos os animais da sua fazenda, levantam a pata deles e recortam as patas deles, recortam as unhas deles. Isso é recomendado em produção de leite, principalmente nas fazendas que tem muito problema. É que nem eu falei, cada fazenda tem a sua história, a sua recomendação. Sim. Se você não tem tanto problema, você não precisa se preocupar muito com isso, mas mesmo assim você deve consultar um profissional para te direcionar. Mas quando você começa a ter bastante problema, aí você tem que usar todas as ferramentas possíveis. A mais importante é o casqueamento preventivo. 2 vezes por ano, esse criador que tem mais problema deve recortar as unhas de todos os seus animais. Naquela oportunidade, o profissional... Você está falando de todos, só para colocar aqui, de todas as vacas em lactação, no caso, e mais também novilhas, de que idade já você fala assim, pegar de... a gente recomenda a partir de que você tem as novilhas prenhas. Tá, já começar. Aquele lote de novilhas prenhas, é importante você já começar a recortar. Principalmente porque durante aquele recorte, você já vai identificar os animais que têm alguma lesão. Por exemplo, se já tiver uma lesão de dermatite digital contagiosa numa novilha. Quando ela parir, se você não tratou ela, você já comprometeu toda a lactação dela. A gente sabe que uma vaca em lactação hoje, se ela já chegou a mancar, ela já te deu custo e ela já não está te produzindo todo o potencial genético dela. Ela isso tem uma redução essa é uma questão boa. Você tem hoje, eu não sei se você tem esse número, mas, por exemplo, numa pecuária leiteira, quanto que isso impacta hoje uma vaca? Quanto que ela pode impactar na fazenda? Porque a gente fala em fazer o casqueamento preventivo e tal, mas não é só para deixar ele sem claudicar, é para realmente não perder dinheiro, né? O quanto que representa uma vaca hoje com problema? Isso é uma questão muito importante mesmo. E a mais importante é a que o criador está mais preocupado. Exato. Quanto que aquele problema está dando de prejuízo? Isso. Compensa eu chamar o profissional? Eu estou tendo tanto prejuízo assim? Às vezes ele acha que não está tendo, não vê as vacas mancando, e acha que não está tendo problema. Exato. E às vezes ele está perdendo lá, sei lá, 10, 15% de produção e nem está vendo, né? Isso é muito comum. Porque existe uma pesquisa que classificou a claudicação. Tá. Então, ela deu pontuação para a claudicação. Pontuou de 1 a 5. Então, 1 é a vaca que não tem claudicação, que está caminhando bem, e 5 a vaca que está martelando e quase não está pondo a pata no chão, está caminhando com 3 patas. Certo. Né? E a conclusão é que a vaca que tem a claudicação 3, por exemplo, você quase não identifica ela mancando, e a claudicação é observada da seguinte forma. Com claudicação 1, ela tem que caminhar com as coluna vertebral ereta e em passos longos e a cabeça levantada. Isso é uma vaca que não está claudicando. Correto. Quando ela tem claudicação 2, ela parada, quando ela não está caminhando, ela tem também a mesma postura. Tem a coluna ereta, coluna reta e a cabeça levantada. Mas quando ela vai caminhar, ela se arqueia e abaixa a cabeça. É claudicação 2. Certo. Mas você vê ela caminhando, ela não martela a cabeça. Então você acha... Bem sutil. Você não vê ela mancando. O criador que não está atento a isso, acha que essa vaca não está mancando. Correto. Claudicação 3, tanto parado como caminhando, ela está arqueada e com a cabeça baixa. Mas ela não martela a cabeça, não faz movimentos. Então o criador mais desavisado, ele acha que essa vaca não está mancando, mas ela já tem um desconforto. Ela começa a caminhar, ela baixa a cabeça, e o mesmo parado, ela já está com a cabeça baixa. Arqueada, já. Mas ela não manca, você não vê ela mancando.
o claudicação grau 4, e você então não sabe qual é a pata que ela está mancando, você sabe que ela tem um desconforto. Claudicação grau 4, ela já começa a martelar a cabeça, consegue apoiar a pata no chão, mas ela martela a cabeça e ela mostra qual é a pata que está mancando. E claudicação grau 5, ela não põe a pata no chão, caminha quase que com 3 patas. Então, com claudicação grau 2, quase que não se é observada uma redução na produção. Tá. Com claudicação grau 3, na faixa de 10% de redução de produção de leite. Ela tem uma redução no consumo de alimento. O efeito da claudicação é diretamente no consumo de alimento. Ele reduz a ingestão de alimento. Isso repercute diretamente na produção. Então, tem uma redução em torno de 10%. Um animal com claudicação grau 4 já vai para 20% a redução de produção de leite. E com grau 5 pode chegar a 40% de redução na produção de leite. Mas a claudicação impacta muito mais do que no leite, do que na produção, é na reprodução. Exatamente. Então, às vezes, o criador não tem essa ideia. Quanto que a claudicação pode repercutir na reprodução? Ele sente no bolso a produção, ele vê a vaca que quebrou o leite porque mancou. Que é imediato, né? Imediato. Mas a longo prazo, o efeito mais prejudicial ao bolso do produtor é a reprodução. Existe uma pesquisa que mostrou que a claudicação, o animal que já apresenta claudicação, ele tem um aumento no intervalo de parto, ele demora de 2 a 7 semanas a mais para conceber, para ter uma nova gravidez. E isso repercute lá na frente que ele vai ter que tratar de 2 a 7 semanas a mais dessa vaca seca, porque ela vai, às vezes, vai ter que secar, principalmente rebanhos de produção média, que a girolanda, às vezes, ela, no final da lactação, ela produz muito pouco, ele acaba tendo que alimentar essa vaca quase 2 meses, 2 meses a mais dando alimentação sem ter ela estar produzindo leite. E mais vaca comendo sem estar retornando leite. Então, nos touros, a repercussão é na qualidade do sêmen e na capacidade de efetuar a monta. E na vaca... Ele interfere na qualidade do sêmen também? Pode interferir, porque se o animal tem dor, a dor tem liberação de corticoides, cortisonas, e isso causa um efeito diretamente na qualidade, na produção de sêmen. O corticoide é um veneno para machos reprodutores. Diminui a viabilidade espermática. Isso, aumenta a patologia espermática. Então, existe essa relação de problema de casco com fertilidade, em função disso. Muitos dos touros, na hora de fazer... Percebe, né? Na hora de fazer andrológico dos touros, por exemplo, muitos dos touros que têm sêmen, baixa qualidade de sêmen, você vai ver, ele também tem um problema de casco. Isso é uma coisa interessante. A gente estava falando que o gado comercial é bom para o pessoal do gado comercial ficar atento. A gente está falando que ele exige menos cuidado, porém, os touros, que é um volume menor de animais, esse sim tem que olhar por esses dois motivos. E ele investiu no touro, pagou caro, geralmente. Teoricamente, um touro melhorador, né? Então é bom que ele traga esses touros para olhar casco. Pelo menos uma vez por ano. Vai ter que fazer andrológico, já faz as duas coisas ao mesmo tempo, isso que a gente faz. Já aproveita. Perfeito. Então é bom o pessoal em casa saber disso. Tem muita gente hoje, porque aí nós falamos de produção, reprodução, e tem uma outra coisa que muita gente utiliza hoje, às vezes até de modo indiscriminado, que é o quê? A utilização do antibiótico. A vaca está com problema, dá um antibiótico na vaca lá, descarta o leite e tal. Como é que você vê esse uso do antibiótico indiscriminado em fazendas? Essa é uma questão muito importante. A gente, pela nossa experiência, pelos trabalhos científicos que nós temos observado, se usa antibiótico para tratar casco só quando a pata está inchada, quando nós temos um edema acompanhando aquela lesão. E esses casos são poucos, que seria o caso do flegmão interdigital, como eu disse no começo. Quando a bactéria penetra, ocorre um edema, e aí você tem que ajudar o animal. Sozinho, por si só, a natureza, o sistema imunológico não vai conseguir combater. Então você tem que entrar com antibiótico. Mas o índice de flegmão interdigital é menos de 5%. Tá. Então, a gente hoje fala com segurança que o antibiótico não é a ferramenta mais eficiente para controlar, para tratar os problemas de casco. Se usa antibiótico... 95% dos casos de claudicação, de lesões podais, você não precisa usar antibiótico. Não tem necessidade. Não tem necessidade de usar antibiótico. Você vai usar antibiótico só quando a pata estiver inchada.
Às vezes o animal está mancando muito, você dá um antibiótico, você vê que ele melhora, mas você não tratou, você diminuiu a infecção local, você melhorou momentaneamente, mas ele ainda tem uma lesão na pata que precisa ser tratada. Então as lesões de pata devem ser tratadas, devem ser levantada a pata, deve ser reparada aquela ferida e deve ser tratada. Tá. Outra coisa muito comum em gado leiteiro é a laminite, né? O que seria laminite para a gente poder falar aqui? Muito boa essa pergunta também. A laminite é uma inflamação interna do casco. Muita gente relaciona a laminite só com a nutrição. Uhum. Mas a gente tem que ter ideia que são muitas as causas de laminite. Sempre que o animal tem uma inflamação generalizada em algum outro órgão, repercute diretamente no casco. Tá. Então, por exemplo, quando nós temos uma alta ocorrência de laminite no rebanho, muitas vacas com laminite, a gente também pode suspeitar da nutrição, que é alguma irregularidade, algum distúrbio relacionado à nutrição. Pode ser desde a formulação da dieta, do fornecimento dessa dieta, porque é muito comum um profissional estabelecer uma dieta, mas nem sempre aquela dieta que ele estabeleceu é a que foi colocada no coxo. Dúvida, tem uma série de fatores que às vezes falta um ingrediente e tal na fazenda e a ração e o alimento vai ser colocado sem um tamponante, né, porque não chegou, algum motivo assim. Aí pode ser um fator. Mas então, quando nós temos um grande número de animais, nós vamos para o lado da nutrição, a gente vai pesquisar o lado da nutrição. Mas quando são animais individualizados, eu tenho 1, 2, poucos animais, pode ser outro fator. E que nem eu disse, qualquer fator, qualquer alteração clínica grave, então um animal que tem uma mastite aguda, um animal que tem um aborto acompanhado de retenção de placenta, ou mesmo um parto distóxico, um animal que teve um bezerro, por exemplo, que teve um surto de diarreia grave, uma pneumonia grave, ele também vai ter laminite. Uma novilha que passou por uma mudança de dieta, às vezes é muito comum, por isso que tem que fazer os manejos de dieta direitinho, de mudança gradativa de dieta. Sim. Uma novilha que às vezes trouxe para o pré-parto e mudou muito rapidamente a dieta dela. Uma vaca que pariu não estava com a dieta das vacas de lactação, então ela pariu sobre um manejo, depois de um dia para o outro ela mudou de dieta. É muito comum as vacas então terem as laminites. E as mastites agudas também. Então todos esses processos clínicos graves, ocorre uma descarga de hormônios inflamatórios muito grande na corrente circulatória. E o casco não é uma estrutura flexível. O estojo córneo é uma estrutura rígida. Sobre o efeito de hormônios inflamatórios, eu diria que o hormônio inflamatório mais ativo é a histamina. A histamina é aquele hormônio que, quando você toma um traumatismo, ele fica vermelho. O local que ocorreu o traumatismo fica vermelho e logo já ocorre o edema. Tá. Sobre o efeito desses hormônios inflamatórios em grandes quantidades, o efeito no casco é de redução do aporte sanguíneo dentro do casco, porque ocorre a vasodilatação, mas como o casco é um estojo rígido, não é uma coisa que tem dilatação, sobre o efeito do hormônio inflamatório, vasodilatação, os vasos acabam não tendo espaço para expandir e ocupam o espaço do sangue. Então o sangue não penetra na quantidade necessária dentro do casco, falta aporte sanguíneo. E aí ocorre as úlceras, os abscessos subsoleares principalmente, que aí eles chamam vulgarmente de brocas, que vazam de dentro para fora e causam grandes transtornos e dor e complicações nos animais. Mas não é só da dieta, então não é só a dieta a causa da laminite, é bem mais complexo. Na verdade, aqui a gente podia até separar um pouco aí, por exemplo, quando você vê na sua fazenda um volume alto de animais com laminite, suspeite de dieta. Quando você vê animais individualizados, suspeite de alguma outra tipo de Isso, aí você vai puxar no histórico, você vai ver que alguma coisa possivelmente aconteceu. Tem lá um histórico de um aborto, ela teve um timpanismo, teve uma indigestão grave. Qualquer coisa que ela teve, ela vai ter pode... um processo clínico que desencadeou o processo no casco. E aí, nesse caso, se for nutrição, a gente substitui nutrição, beleza, resolveu o problema. No caso da laminite, como é que ele usa para tratamento? Como é que ele faz isso? Qual é o manejo correto? Se ele teve uma mastite muito grave e causou laminite, como é que ele vai resolver esse problema? O correto seria ele
ele consultar, realmente ter o seu profissional, um profissional veterinário para fazer o acompanhamento clínico, né? Todo caso clínico exige um acompanhamento da situação clínica daquele momento. Cada caso clínico é um caso clínico diferente, não existe uma receita de bolo para laminite. A receita que nós fazemos é sempre entrar com um anti-histamínico para diminuir aquela quantidade de hormônios inflamatórios na corrente circulatória e que aquilo não tenha um efeito tão nocivo ao casco. Para diminuir, tentar diminuir a inflamação. Entrar com um anti-histamínico e anti-inflamatório, tá, para melhorar aquela vascularização dentro do casco. Isso é uma coisa assim, de linhas gerais, né? Mas aí você tem que... Não, sim, tem as particularidades. Tem a parte da antibiótico-terapia, né? Aí tem as questões, por exemplo, do tratamento da lesão no casco. Quando você tem um abscesso subsolear, é recomendado você colocar um taco ortopédico na unha boa para você levantar aquela unha dolorida para que o animal tenha mais conforto. A função do taco é proporcionar conforto ao animal. O taco, para quem não sabe, explica direitinho, só para saber como é que é. O taco é um acessório, é um suprimento, que é um calço, como se fosse um calço que a gente cola, ele é colado na sola da unha boa, companheiro da unha dolorida, porque o bovino tem 2 unhas na pata. Se ele tem uma lesão a nível de sola em uma das unhas, nós temos esse recurso de fixar com cola um calço para levantar, para elevar a unha boa. Você levanta a unha boa, então o animal tem as 2 unhas na mesma posição. Você põe um calço em uma unha, essa unha está dolorida e essa tá boa. Então eu calço essa de forma que quando ele caminhar, a unha dolorida não vai tocar no solo. Não toque no solo. E esse ele consegue recuperar. Ele tem 2 efeitos. O principal é proporcionar conforto para o animal. E indiretamente, quando você reduz a pressão do peso corporal sobre uma unha que está machucada, você também melhora as condições de vascularização dela e de aporte para que ocorra uma regeneração. Então eu tenho uma aceleração no processo de cura. O taco, no caso, é temporário, né? Você vai utilizar e depois você arranca. É temporário. Aí tem vários tipos de taco. Você pode usar um taco de madeira, como você pode usar tacos produzidos. Hoje já se produz tacos em escala industrial e existem tacos rígidos, tacos flexíveis de borracha e a gente observa que o animal responde melhor ao taco de borracha. Tá. É mais confortável. É como você está andando com um tamanco de madeira ou andando com um tênis no pé. Até o impacto melhora, né? O impacto com o solo, melhor, né? Absorção de impacto. Então já existe no mercado esses tacos flexíveis que são mais confortáveis para os animais. Uma coisa que nós citamos aqui, até você falou, a novilha, já desde quando ela está prenha para fazer o casqueamento, tanto novilha de corte como de leite. Só que muita gente fala assim, nossa, como é que eu vou fazer o casqueamento? Porque muita gente utiliza como casqueamento, né? Que era utilizado, hoje nem tanto mais, que eu queria que você falasse um pouco disso, porque antigamente derrubava o animal, né? Aliás, tem muita gente que ainda faz isso, né? Derruba o animal. Hoje, como é que você trabalha nas propriedades? Falando um pouco eu sei que você tem uma técnica diferente, como é que é? A tecnologia vem chegando também para o casco. Como evolui em todos os segmentos, no casco ela também evolui. Existem hoje simpósios internacionais. Nós tivemos o ano passado o 21º Simpósio Internacional de Claudicação em Ruminantes. Ele ocorre cada 2 anos, cada ano num país diferente. Isso nos mostra as tecnologias que vêm surgindo, que vêm evoluindo. A ciência vem também evoluindo nesse segmento. Nós temos hoje ferramentas de contenção muito eficientes. No Brasil, nós ainda temos muito que melhorar nesse segmento, mas já existem muitas empresas investindo nesse segmento de produção de equipamentos de contenção para bovinos específicos para o casqueamento e equipamentos muito eficientes. Então, com isso é possível você segurar uma vaca, conter ela com muita segurança, tanto para o animal e conforto, para que você possa fazer um casqueamento. E a tendência de mercado é que esses equipamentos sejam cada vez mais melhorados, de forma que nós consigamos fazer um volume maior de vacas por dia, para que todos os criadores possam ter acesso. Porque se você consegue, por exemplo, no derrubamento, você vai fazer 10 vacas por dia.
E se você tem um rebanho de 1.000 vacas, como é que você vai ficar fazendo? Como é que você vai conseguir fazer o casqueamento de todos os animais? Fora que o derribamento pode machucar ela e trazer outros problemas, Isso. né? Aí o caminho que a indústria está tomando, que a ciência está tomando é essa. É de desenvolver equipamentos eficientes que você consiga conter com rapidez e, paralelamente, o profissional também ter ferramentas para executar o trabalho de recorte dos cascos com maior rapidez e eficiência, para que consigamos atingir esse mercado e atender esse público de produtores que tem um grande número de vacas, para que ele também tenha ferramentas para diminuir o seu problema na fazenda. Se eu não tiver ferramentas adequadas, eu acabo não conseguindo fazer todas as vacas do rebanho e aquele criador vai ficar, então, vai ficar deficiente. Ele vai, né? Então, aí atrás disso vem os troncos de contenção, os discos de recorte das unhas, também é uma ferramenta que está entrando no mercado e está ganhando a confiança, está ganhando aí os profissionais, a confiança dos profissionais. São ferramentas. O disco de casqueamento é uma ferramenta de corte, é um disco rígido que é adaptado a uma esmerilhadeira e que ali ele tem facas que executam o recorte das unhas. Então não se usa mais nas indústrias modernas, no exterior, não se usa mais turquês e grosa para fazer casco. Se usa esses discos. Então, mas ele tem que saber dosar a mão ali, né? Aí ele exige uma capacitação técnica, do profissional, né? Existem vários tipos de disco hoje para cada tipo de situação. Então existem os discos para os iniciantes, que são menos abrasivos, mais fáceis de serem manuseados, e existem os discos já para aqueles profissionais que já têm mais habilidade. Então aí cada profissional, a partir do momento que ele aprende a lidar com discos, ele vai acabar tendo os seus vários discos, cada um para uma situação. Ele precisa de um disco, muitas vezes, para um rebanho que a vaca não tem muito casco para tirar. As vacas já vêm naturalmente com as unhas curtas, é um recorte mais preciso, ou mesmo para um gado de elite, que são pequenos recortes milimétricos ali, só para correções muito perfeccionistas. Aí você tem discos mais precisos e menos abrasivos. E depois, quando você pega vacas que têm muito casco para ser removido, e são muitas as vacas no rebanho, então existem aqueles discos mais abrasivos, e cada profissional então vai aprender a lidar e vai descobrir qual o disco que melhor se adapta. Mas são ferramentas hoje que estão sendo introduzidas no mercado e estão sendo muito bem aceitas pelos profissionais. Bom, vai lá. Só uma perguntinha, porque você falou uma coisa interessante, você está falando de mercado, de profissional que está começando, qual é um tipo de disco. Como é que está o mercado para o profissional, para os rapazes, para as moças que estão saindo da faculdade, que têm interesse em fazer? O mercado é promissor, o mercado está crescendo, o mercado tem espaço, até mesmo para se fabricar produtos novos, para justificar investimento na área. Como é que está isso, Luciano? O mercado está muito crescente. A gente observa pela nossa empresa, que nós temos uma empresa de fornecimento de suprimentos para esse segmento. A gente vem observando que está crescendo muito. Muitos profissionais vêm tendo interesse em trabalhar com isso e é muito grande esse mercado, tem muito espaço. A gente vê que muitos produtores de leite ainda não têm profissionais na sua região que possam te atender, eles estão completamente descalços de profissionais. Assim como os profissionais também que estão começando, eles precisam de capacitação. Então, aí vem a demanda de mercado. Por exemplo, o produtor precisa do profissional, o profissional precisa de capacitação. Então, é todo um mercado que está se formando no Brasil. Você vê, nós tivemos em 2016 o primeiro simpósio brasileiro de claudicação em ruminantes. Foi organizado por uma união da USP de São Paulo com a PUC do Paraná. São profissionais que se uniram, desenvolveram, e a equipe do pessoal da Buiatria, uma sociedade brasileira de buiatria, se uniram e desenvolveram o primeiro simpósio de 2016. Depois não teve mais. Agora, esse ano, está previsto, em outubro agora de 2023, o segundo simpósio de claudicação em ruminantes, o simpósio brasileiro, segundo simpósio brasileiro. O internacional já teve 21. O ano passado foi o 21º simpósio internacional de claudicação.
e o Brasil é o segundo. Quer dizer, nós estamos ainda começando a nossa trajetória, o mercado nosso aqui ainda tem muita coisa para crescer, sabe? Isso é bom, né? O que não pode é dar bancada para a claudicação, né? Nossa, que trocadilho horrível. Trocadilho horrível, hein, Walter? Mas vamos lá. Nós estamos terminando aqui. Eu queria... uma coisa que eu queria saber assim. Hoje, então, um profissional de casco, ele não representa custo para o produtor rural, né? Ele é um investimento que... Porque muitas vezes ele olha você como... eu vou chamar aqui o profissional, vai me custar X reais, é caro. Na verdade, não é caro, né? Ele não seria um custo, não é isso? Quando você chama um profissional para tratar uma vaca doente, uma vaca que já está mancando, ele é um custo. Ele passa a ser o custo que aquela vaca exigiu para você recuperar ela. Correto. Quando você chama um profissional com o intuito de executar, de planejar, de formar um plano de ações na sua fazenda, com o intuito de reduzir o problema, mas com atuação preventiva, aí é um investimento. E é um investimento de maior retorno. Porque se você tem menos vacas mancando, as suas vacas, você está explorando todo o potencial genético dela. Porque ela tem uma redução, se ela estiver mancando, ela tem a redução na reprodução, tem a redução na produção de leite, ela tem o custo do tratamento, se ela estiver mancando, por exemplo, é um custo que você não vai ter, tem a parte de descarte de leite, risco de morte. A gente sabe que uma vaca, a partir do momento que ela começou a martelar a cabeça, ela tem 50% de chance de ser descartada, porque ela pode... Correto. Existe uma grande ocorrência de complicações que vão acabar eliminando essa vaca do rebanho, porque ela não vai ter condições físicas de se manter produzindo e ela vai acabar sendo descartada. Então, 50% das vacas que martelam vão para o descarte. É um número muito interessante. Isso força o produtor a não deixar a vaca ficar mancando. Perfeito. Ele tem que usar todas as ferramentas possíveis para não deixar essa vaca mancar. A partir do momento que ela mancou, ela já te deu prejuízo. Tá, então, hoje, para ficar a dica aqui é o quê? Chama um profissional, faça uma prevenção, faça um planejamento, que você não vai ter custo com casco, né? Isso mesmo. Esse é a grande... E outra coisa que nós estávamos falando aqui do mercado, vai ficar um desafio aqui, viu, Luciano? Nós vamos fazer nós vamos fazer um curso aí. Sim. Já que nós temos que capacitar as pessoas, topa fazer um Lógico, estamos de porta aberta. Seria aí, uma parceria muito interessante. Eu acho que vai ser legal, porque como a gente tem essa oportunidade, a gente pode fazer isso. O mercado está aberto a isso, está precisando. Muita gente querendo entrar no mercado e não tem essa escola. Então, vocês que estão aí assistindo, se quiser um curso, já fala lá para nós, né, Walter? Manda lá no Instagram, aonde tiver, no TikTok, nós estamos lá. E para te encontrar, se a pessoa quiser contratar o Luciano... Eu tenho o WhatsApp, tenho o e-mail, nós temos aí a rede social também. Como que é a sua rede social? Temos o Instagram e o Facebook, é casqueamento.marega, @casqueamento.marega, né? @casqueamento.marega. Esse é o Instagram e o Facebook. E o Facebook. Vai aparecer escrito aqui, né? Vai dar um jeito de botar aqui. Casqueamento.marega. @casqueamento.marega. Te acha no Instagram e no Facebook. Isso, esse é no Instagram e no Facebook. Nós temos também um canal no YouTube, tá no meu nome mesmo, é Luciano Marega. Luciano Marega. Tem um canal no YouTube, a gente sempre tá postando vídeos lá. E eu tenho o WhatsApp, se alguém quiser também pode mandar mensagem no WhatsApp, que é o 14, o DDD, 99820 4733. Nós temos o nosso site e-commerce, onde nós disponibilizamos uma série de produtos para casqueamento, que é o www.ocasqueador.com.br. Tem um e-mail, se alguém quiser também mandar uma mensagem ou alguma coisa. É luciano.marega@hotmail.com, nosso e-mail. Eu acho que basicamente é isso. E futuramente, né, vamos falar aqui já também outra coisa. Claro. Esses produtos seu de e-commerce tem que colocar no MF Rural para vender lá, né? A sua loja pode estar no MF Rural, por que não? Tem você pode colocar lá. Com certeza você vai aumentar muito suas vendas ali. Vamos começar a conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Para você ter uma ideia, hoje são 2 milhões de pessoas acessando mensalmente o nosso site. Muita gente. É uma potência de comercialização muito grande. Então, não só para o Luciano, mas como para você que está em casa também. Nós temos hoje 4 modelos de tacos ortopédicos.
nós temos pelo menos 5 modelos de discos para casqueamento. Nós temos um produto que é revestimento para curativos de casco, que é um produto muito interessante, tem tido bastante aceitação. É um produto, inclusive, que nos remeteu ao exterior, a várias palestras. Nós tivemos na Colômbia fazendo palestras sobre tratamentos de problema de casco. O ano passado tivemos 2 vezes nos Estados Unidos fazendo uma palestra para a Associação Americana de Casqueadores. Legal. E também nesse simpósio internacional fomos também falar sobre casco e levar essa tecnologia de curativos de casco. É uma técnica de tratamento de problemas de casco que a gente acabou aprimorando e o pessoal quer saber como é que a gente faz, porque a nível de mundo, os tratamentos de lesões se baseiam num pós-operatório que exige a troca de curativos a cada 3 dias. Então você faz a limpeza de um ferimento de casco e a cada 3 dias tem que estar trocando aquele curativo. E a gente vem aprimorando uma técnica que o nosso curativo de casco, através desse produto, que a gente chama de Roof Protect, que prolonga a duração desse curativo de casco. Nós temos aí até 60 dias de durabilidade de um curativo de casco com esse produto. Então você faz um procedimento cirúrgico no animal e não precisa estar trocando curativo. Isso chamou muita atenção. Esse foi o motivo das nossas viagens ir para o exterior. O pessoal quer saber como é que nós estamos fazendo. Precisamos fazer curso aqui mesmo. O assunto aqui é muito grande, né? Vai embora. Aqui vai embora. Queria te agradecer por disponibilizar seu tempo, que eu sei que você viaja para o Brasil inteiro fazendo isso daí, e agradecer a sua presença aqui. Tá joia, eu que tenho a agradecer a vocês, agradeço também aqui publicamente a minha esposa, que é meu braço direito em tudo que eu faço, ao Gustavo, que chamou a gente para fazer o programa aqui, que é meu colaborador, meu braço direito lá no trabalho, no sol, debaixo do sol, debaixo da chuva. Que bom. Agradecer a todo mundo também aí que está assistindo a gente, e nós colocamos aqui à disposição, se alguém tiver mensagens, pode mandar para a gente vai estar dentro do possível aqui, tá respondendo. Tá bom, obrigado. Obrigado, Walter. Bora, né? Aprender um pouquinho sobre o casco? Vixe Maria, vamos então, trabalhar a conta. Esse foi o MFcast, podcast do MF Rural.